Olá, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade para algumas matérias da anatomia do nosso curso de cuidador especializado, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, o sistema cardíaco e vascular do nosso organismo. Vamos lá? Então, o que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é o sistema onde o coração, um dos nossos principais órgãos, né, bombeia, que a gente chama de como se fosse uma bomba cardíaca, que manda o sangue para todo o nosso organismo, tá? E através do coração que manda sangue através das artérias e veia, a veia recebe o sangue sem oxigênio e a artéria é a que manda o sangue oxigenado para todo o nosso organismo. Também temos as pequenas arteríolas, as pequenas veias, né? Pequenos vasos, que nós vamos ver cada um desses no nosso estudo, tá? Então aqui, a que eu expliquei para você, que é o sistema cardiovascular ou sistema circulatório humano, é responsável pela circulação sanguínea, né? De modo para transportar nutrientes, oxigênio, né? Que mantém e alimenta todo o nosso organismo, todo o nosso sistema, tá? O sistema cardiovascular é responsável e formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Componente do sistema cardiovascular é composto por coração, que nem eu te falei, que é o órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue, e os vasos sanguíneos, que são os tubos por onde o sangue passa. Então a gente chama, eu falo que o sistema sanguíneo é o nosso sistema hidráulico do nosso organismo, né? E ele leva todo o sangue, né, pelos vasos sanguíneos, por todo o nosso organismo. E os três principais tipos de vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares. Então aqui é como é o desenho, né, mais explicativo do nosso coração, de como que é um coração humano, tá? Que tem a artéria aorta, que eu falei para vocês, que é onde sai o sangue com oxigênio para todo o nosso organismo. Ela é bem grossa, tá? A veia cava, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, tá? Então aqui é basicamente todo o nosso sistema do sistema cardíaco, do sistema do coração. Então, o coração é um órgão cardiovascular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões, possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo, é oco, tá? E musculoso, ele é oco por dentro, onde é o átrio, o ventrículo, a gente fala que é oco, né? Que é os compartimentos que cai o sangue dentro do coração, tá? É envolvido por uma membrana, que é o pericárdio, que é internamente das cavidades, né, do oco que a gente fala, também é revestida por membrana, que é chamada endocárdio, e são paredes constituídas por músculo. Essas paredes musculares a gente chama de miocárdio. Então, a musculatura cardíaca é a musculatura miocárdica, é o miocárdio, tá? Sendo responsável pelas contrações do coração. Os vasos sanguíneos são divididos entre as artérias, que nem eu já falei, as veias e os capilares, que podemos dizer que as veias são os vasos responsáveis por levar o sangue para todo o nosso corpo de volta para o coração, enquanto as artérias são responsáveis por transportar todo o sangue do coração para o corpo. Então, as veias, que nem eu já falei, ela traz o sangue sem oxigênio para o coração. E as artérias bombeiam o sangue com oxigênio para todo o nosso organismo, tá? Já os capilares são vasos de pequenos calibres, bem fininhos, tá? Que apresenta na parede formada uma única chamada de célula, que permite a troca de substâncias entre a corrente sanguínea e o líquido intersticial.
Você lembra quando a gente às vezes incha, né? Fala assim, nossa, hoje eu tô inchada. É o problema dos nossos capilares, os capilares que tem essa troca de osmose, da saída do líquido para do líquido, né? Do nossos vasos, dos nossos pequenos vasos, do nosso capilar, para o tecido intersticial. Então, se tem alguma desregulação sanguínea, cardíaca, renal, os capilares é que faz essa troca, né, de retirada de líquido, né, de água mesmo, do nosso sangue, dos nossos vasos, e que manda para o tecido intersticial. São os capilares que faz essa função. As artérias apresentam uma parede grossa formada por 3 tecidos túnica. São paredes elásticas fortes, que as artérias aqui bombeiam mesmo o sangue para todo o nosso organismo. E essenciais para assegurar o transporte do sangue, que está sendo levado sob alta pressão. À medida que se afasta do coração, as artérias vão diminuindo o calibre, tá? Que formando ramos finos, que recebe o nome de arteríolas. Então, os ramos que saem, a artéria que sai do coração, você lembra do primeiro desenho do coração que mostrou lá? A artéria é bem grossa, que nem eu falei. Conforme ela vai se distanciando do coração, elas vão diminuindo até ficar lá perto do pé, ou já aqui perto da mão, a gente chama de arteríolas, tá? E formando ramos finos, que é a arteríola, e rame fixa, em capilares também. E esses últimos unem-se em vênulas, que reúnem vasos mais calibrosos, que chama de veias. Então, assim, as artérias, dependendo da localização, igual a gente está aprendendo aqui, ela pode se, quando está muito distante, dependendo da ramificação e do local do corpo, ela vira uma vênula ou uma veia, certo? Mas geralmente fica a arteríola mesmo, tá? As veias também possuem 3 túnicas, porém são menos espessas que a artéria, né? E esses vasos representam as válvulas que se abrem no sentido do coração, impedindo assim que ocorre um refluxo. A pressão sanguínea na veia é mais baixa, quer dizer, elas bombeiam com menor intensidade do que uma artéria. Geralmente, as veias carregam, devolvem o sangue para o coração. Então, tem uma pressão, mas a pressão é bem menor do que a artéria, que bombeia sangue para todo o coração, ou para todo o corpo. Então, aqui só para vocês verem a artéria. Aqui, ó, a parede da artéria, ela é bem mais grossa, ela é bem mais elástica, né? Principalmente perto do coração. Aqui a artéria do mediastino também, ela é uma artéria mais grossa, para suportar a pressão do bombeamento cardíaco, tá? E aqui são as veias, tá? As veias a gente tem mais, eu falo de válvula, né? Que é o que transporta o sangue para o coração. Por que, Nathalie, você fala que a veia tem mais essas válvulas? Imagina só, o sangue está lá no seu pé. Ele tem que fazer o retorno venoso para o coração. E existe a lei da gravidade, né? Tudo é para baixo. E as veias estão fazendo uma força contra a gravidade para subir, entendeu? Então, esse sangue demora um pouco mais para retornar do que um sangue que é bobeado para baixo com toda a força para todo o organismo. Então, essas válvulas são essenciais, são essenciais dentro das veias, que é o que carrega o sangue, né, de volta o sangue de volta para o coração, para ter essa troca gasosa, que depois a gente vai aprender, pela artéria pulmonar, que é um outro sistema. Então, quem que carrega o sangue de volta, eu falo as pazinhas, as válvulas, né? Ele tem essas pazinhas que vai conduzindo o sangue de volta para cima. Por que toda pessoa tem que fazer uma atividade física?
para manter essas veias mais resistentes, mantendo essa circulação mais ativa, para ativar essa válvula. Porque conforme a idade vai passando, eu já estou sentindo, estou chegando perto dos 40, eu estou sentindo. Quando a gente vai ficando um pouco mais assim de idade, a veia tende ao quê? A tipo enlarguecer, elas ficam mais frouxas, né? Então essas válvulas, né, essas pazinhas têm mais dificuldades para carregar esse sangue. Então, se uma pessoa é diabética, tá com muito açúcar no sangue e as veias estão com dificuldade para carregar esse sangue, é onde o açúcar, vocês vão lembrar de mim lá na aula de diabetes, o açúcar queima, o açúcar é ácido, o açúcar destrói. Então, destrói neurônio, destrói célula, acabou o membro, não tem mais essa circulação, porque o açúcar queimou. E é onde, se o diabético machucar, não tem a cicatrização, porque o açúcar queimou, as válvulas já estão prejudicadas, é onde às vezes evolui para uma amputação. Então, gente, a atividade física é extremamente importante. Por quê? Porque vai estimular a circulação, melhorar o tônus, né? Melhorar essa veia, a elasticidade, vai manter a veia no seu padrão bom e vai estimular as pazinhas, as válvulas para carregar o sangue. Você viu que interessante? Então, assim, tudo uma coisa leva a outra, entendeu? Até quem não é diabético, que é nós normal mesmo, para melhor oxigenação, para melhor sistema cardíaco, para melhor ativação de circulação, para não ter problema de circulação. Então, por isso que a gente tem que fazer pelo menos uma caminhadinha aí para ajudar, para fortalecer as veias. Então, aqui, ó, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre dentro do coração. Então, a gente viu naquela imagem lá do coração que tem o átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, né? O átrio se comunica com os ventrículos, o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo através da válvula. Aqui tá o átrio, aqui tem o ventrículo. Tem uma válvula entre o átrio e o ventrículo. Essa chama de válvula, que, por exemplo, o sangue vem da veia cava, o sangue sem oxigênio, cai no átrio. Caiu no átrio, enche, a válvula se abre, cai no ventrículo, certo? Também chamava de válvula, essa válvula entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo se chama válvula bicúspide ou mitral. Então, essa válvula, eu falo, essa válvula, né? Essa válvula tem um nome, essa válvula é bicúspide ou mitral, tá? Lá no átrio direito, já no átrio direito, que se comunica com o ventrículo direito, tem a válvula átrio-ventricular direita ou a tricúspide, tá? Que essas válvulas asseguram um fluxo unidirecional. Então, aqui, o que eu quero que vocês entendam? Que tem os átrios e os ventrículos. O sangue entra no átrio, para abrir, para cair para o ventrículo, tem a válvula. No átrio direito, no átrio esquerdo para o ventrículo de esquerdo é a válvula bicúspide ou mitral. Do átrio direito ou o ventrículo direito é a válvula tricúspide. O que acontece, Nathalie, quando essas válvulas têm algum problema? Você já viu falar de sopro? O sopro é isso, quando as válvulas abrem e não fecha completamente, ela fica com uma abertura. Tem um refluxo sanguíneo no bombeamento. Na hora que tem um refluxo sanguíneo do ventrículo de volta para o átrio, que isso é muito sério dependendo do tamanho dessa abertura, é um sopro. E a gente fala que tem um sopro audível, um sopro que você coloca o esteto, dá para você escutar. Faz assim, tum, tum. Você escuta o sopro do retorno
do sangue do ventrículo para o átrio. A gente fala que é um sopro audível. Então, essas válvulas são extremamente importantes. Elas terem a abertura e o seu fechamento completo entre o átrio e o ventrículo. Quando esse fechamento não é completo, tem um sopro cardíaco, certo? Existem ainda as válvulas semilunares, que estão localizadas entre os ventrículos e a artéria pulmonar, tá? E entre o ventrículo e a aorta, quer dizer, que dentro do átrio e ventrículo, tem lá a artéria pulmonar, que é onde o sangue do ventrículo esquerdo vai para a artéria pulmonar para ter a troca gasosa, para o sangue voltar para o átrio direito com sangue oxigenado. Então, o que acontece? Entre o ventrículo e a artéria pulmonar e o ventrículo e a artéria aorta, que é o ventrículo direito, e a artéria aorta, tem as válvulas, que é o nome pulmonar e aórtica, respectivamente, ou semilunares. Então, aqui, ó, tá um desenho mais completo do sistema, tá? Onde que é o azul, gente, nesse desenho aqui que eu coloquei para vocês, para entender melhor, o azul que tá ali na veia cava, na artéria pulmonar, na válvula semilunar, você tá vendo que tem as setinhas? Essas setinhas é que tá localizando o trajeto do sistema sanguíneo, que vem, o azul é o sangue sem oxigênio, é o sangue, a gente fala venoso, e o vermelho é o sangue já com oxigênio, que é o sangue que a gente fala arterial. Então, para vocês entenderem que o sangue entra lá pela veia cava superior, que nem eu falei para você, ou a veia cava inferior, que tem a superior e a inferior. A superior geralmente recebe daqui, da parte superior do nosso corpo, e a veia cava inferior que recebe mais da parte inferior do nosso organismo, tá? Então, tem a veia cava superior e inferior, que recebe o sangue venoso sem oxigênio, que vai no ventrículo esquerdo, ou átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, vai para a artéria pulmonar, faz a troca gasosa, tá? Que sai pela veia pulmonar, tá? Saindo da veia pulmonar, vai cair no ventrículo esquerdo, vai para o átrio direito, que vai para a artéria aorta, que vai ser distribuído para todo o nosso organismo, o sangue oxigenado, tá? Então, aqui está um esqueminha para vocês entenderem como que chega o sangue sem oxigênio e como vai ser distribuído. Um detalhe muito legal. Lembra que eu falei para vocês que a artéria é sangue com oxigênio e veia é sangue sem oxigênio, certo? Tem uma particularidade no sistema cardíaco, que é a artéria pulmonar e a veia pulmonar. A artéria pulmonar recebe o sangue sem oxigênio e a veia pulmonar que distribui o sangue com oxigênio. Então, no sistema aqui pulmonar, inverteu. É o único sistema que tem essa particularidade, que é a artéria que está com sangue venoso, que é sem oxigênio, e a veia que está com sangue arterial, que é com oxigênio. Então, só nesse sistema que tem o cardíaco que tem essa inversão, tá? Que é a artéria pulmonar que está com sangue sem oxigênio e a veia pulmonar que está com sangue com oxigênio, certo? Então, para a gente saber mais, para entender esse sistema circulatório, que é um sistema que eu falo que é muito complexo, muito amplo, tá? Eu não resumi muito, mas também eu não pude colocar todas as particularidades, que senão é infinitas coisas, né? Tem a parte de... Eu coloquei todas as partes dentro do sistema circulatório, mas eu queria que vocês entendessem de forma simples como que é um sistema cardíaco. Porque vocês são cuidadores especializados, tem a parte tanto da criança quanto do adulto, quanto do idoso, não muda o sistema cardíaco, mas tem as particularidades das idades, né? Então, assim,
Quando a gente tem alguma doença, algum problema, que também lá na frente eu vou explicar para vocês, algumas, né? Para vocês têm que entender quando que é igual aqui no caso. A gente vai falar agora sobre pequena circulação e grande circulação, né? Nathalie, o que seria essa pequena circulação? A pequena circulação você lembra que eu falei para vocês que tem a artéria pulmonar e o ventrículo se comunicando ali? Aquilo ali é uma pequena circulação. A pequena circulação é a circulação que tem dentro do coração, que já é complexa, que nem vocês puderam analisar, né? Que é uma pequena circulação, que é a que leva o sangue do coração aos pulmões, né? Que aí tem aquela troca gasosa que oxigena o nosso sangue, né? E volta de volta para o coração e que cai na circulação sistêmica, né? Que é a grande circulação. Quer dizer, dentro do nosso coração ele já tem uma pequena circulação, é óbvio que a gente chama de pequena circulação, que é o que vem o sangue venoso, tem a troca gasosa, tem a troca do sangue sem oxigênio pelo sangue com oxigênio dentro do sistema cardíaco, né? E depois vai para a aorta, né? Sai para aquele pequeno sistema circulatório e vai para o grande sistema circulatório, que é para todo o nosso corpo, né? Que leva o sangue do coração a todo o sistema, todo o organismo, todo o tecido, através da artéria aorta, que nem eu falei para vocês. Fisiologicamente, né, o sistema vascular ainda é composto por diversas etapas, que inclui o sangue vindo pelo corpo, pobre oxigênio, rico em gás carbônico, flui através das veias cavas até o átrio direito. Ao encher o átrio direito, envia o sangue até o ventrículo direito. O ventrículo direito fica cheio, bombeia o sangue através da válvula pulmonar e até as artérias pulmonares, que vão suprir os pulmões. O coração possui dois tipos de movimento, a sístole e a diástole. A sístole e a diástole, gente, é onde também a gente consegue ver o quê? A nossa pressão. Quando fala assim, nossa, preciso verificar minha pressão. O que a gente vê? A sístole e a diástole. Então, pelo batimento cardíaco, pelo nosso sistema circulatório, é que a gente consegue ver nossa pressão arterial. Tanto que fala assim, quanto está sua PA? Quanto está PA é pressão arterial, tá? Que é através da sístole. A sístole é a máxima, a diástole é a mínima. Você lembra que quando a gente vai ver a pressão, tem o máximo, que geralmente a gente fala, tá 12, e a mínima tá 8. Ai, 12 por 8 é a pressão adequada? Então, 12 é a sístole, a 8 é a diástole, tá? As câmeras cardíacas contraem-se e dilatam-se alternadamente 70 vezes por minuto em média. Olha só, 70 vezes, gente, por minuto. Imagina. O processo da contração de cada câmara do miocárdio, do músculo cardíaco, denomina-se de sístole. Então, na contração é a sístole. Quando tem o relaxamento dessa musculatura cardíaca, quando tem o relaxamento do miocárdio, é a diástole, certo? O sangue flui para os capilares, nos pulmões, absorvendo oxigênio e eliminando gás carbônico, tá? O sangue rico em oxigênio flui através das veias pulmonares até o átrio esquerdo no coração. Ao encher o átrio esquerdo, envia o sangue rico em oxigênio até o ventrículo esquerdo. O sangue vindo do corpo, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, flui através das veias cava até o átrio direito. Ao encher o átrio direito, envia o sangue até o ventrículo direito. Quando o ventrículo direito fica cheio, ele bombeia o sangue através das válvulas pulmonar até as artérias pulmonares, que vão suprir os pulmões. Quer dizer, eles vão para o pulmão, enche, ó, que nosso pulmão também enche, né? Enche na hora que a gente expira, enche, é tudo em conjunto, enche do sangue. Na hora que a gente expira, ele manda também o sangue oxigenado para o coração. Essa
parte aqui que a gente vai estudar agora, não sei se vocês lembram que eu falei que o nosso coração também é um condutor cardíaco. Tem sinapse, né? Tem, como que eu vou fazer? Uma eletricidade que é o que faz o ritmo cardíaco, o ritmo na musculatura cardíaca é através dessa parte elétrica do músculo cardíaco, que é o nó do sino atrial, ou marca-passo, e o nó sinoatrial. Quando uma pessoa tem algum problema nessa parte elétrica da condução cardíaca, né, que ele tem uma arritmia, quer dizer, o coração não está batendo no ritmo correto, não está bombeando o sangue da forma correta, é onde a pessoa tem que entrar com o marca-passo. Porque o que faz ter a frequência cardíaca em ordem, o ritmo cardíaco em ordem, é essa parte de condução elétrica cardíaca que a gente vai estudar agora, que é através do nódulo sinoatrial, tá? Que é uma região especial do coração que controla a frequência cardíaca, localizado perto da junção entre o átrio direito e a veia cava superior. É constituído por um aglomerado de células musculares especializadas, só no coração tem, tá? A frequência rítmica dessa fibra muscular é aproximadamente 72 contrações por minuto, enquanto o músculo atrial se contrai cerca de 60 vezes por minuto e o músculo ventrículo cerca de 20 vezes por minuto. Devido ao fato do nódulo sinoatrial possuir uma frequência rítmica, que ele é rítmico, ele que dá o compasso, mais rápida em relação do que as outras partes do coração, o impulso originado dele se espalha por todo o coração. Para que os átrios ventrículos estimulados, essas áreas são rapidamente no ritmo do nódulo. Então, torna-se o ritmo de todo o coração, chamado por si só um marca-passo. Então, essas células que faz essa contração, essa condução elétrica dentro do coração, ela é muito importante, porque é ela que controla todo o compasso, todo o ritmo cardíaco. Se tem algum problema numa dessas células especializadas, numa célula desse nó do sinoatrial, tem vários problemas de condução, de sanguínea, de ritmo cardíaco, é onde às vezes tem um atraso, né, de levar o sangue oxigenado para todo o organismo. Então, quando é um paciente cardíaco, quando é criança, a gente fala assim, não deixa o bebê chorar muito, senão ele fica roxinho, porque já tem um descompasso, já não tem um ritmo cardíaco normal. E quando ele chora, o coração tenta bobear mais rápido, só que tem uma hora que ele não consegue. Ele por si só, para não estressar, ele para, ele tem uma pausa, ele volta, mas ele tem essa pausa. É onde o sangue não consegue carregar para todos os lugares, né? No tempo devido, é onde a criança fica roxa, porque o sangue não está oxigenado no tempo adequado. E no idoso, a mesma coisa. Aí começa a ter a queda de saturação, né? Através de um oxímetro, que vocês vão aprender nas aulas práticas. Esperem em Deus da gente estar retornando, para ver essa oximetria, a saturação de oxigênio, né? Então a gente vê essa saturação de oxigênio pela oximetria, a gente sabe que está com algum problema cardíaco pulmonar. O que está acontecendo? Qual é a parte? É da pequena circulação? É da grande circulação? É na troca entre o coração e o pulmão? Qual que é a parte que está sendo debilitada, que está caindo essa oximetria? Vai ser muito interessante também, que eu lá na frente eu vou falar também algumas particularidades disso daí, que é muito legal, tá? Então, o nódulo sinoatrial é onde conduz o marca-passo do coração, é onde conduz a frequência e o ritmo cardíaco, tá bom? Aí nós temos o sistema de Purkinje, células de Purkinje também, mas a gente fala mais sistema de Purkinje, que é uma parte atrioventricular, que é o fascículo atrioventricular,
Embora os impulsos cardíacos percorram perfeitamente pelas fibras musculares cardíacas, o coração possui um sistema especial, que é só no cardíaco, de condução, você lembra da parte elétrica que eu falei? De condução denominada de cinema de Purkinje, ou fascículo atrioventricular, composto de fibras musculares especializadas, ou fibras de Purkinje, que é o feixe de His, ou miócitos atrioventriculares, que transmite impulsos com uma velocidade aproximadamente 6 vezes maior que o músculo cardíaco normal, cerca de 2 metros por segundo, um contraste de 0,3 por segundo do músculo cardíaco. Então, esse sistema de Purkinje, que é um sistema muito importante também, que colabora com essa parte de condução elétrica cardíaca. Se aquele outro sistema do marca-passo, lá atrás, está com problema, ele tenta liberar mais condução para ritmar. É aonde às vezes essa pessoa que tem uma arritmia, como esse aqui tenta compensar, a pessoa pode entrar em uma, a gente fala FA. O que é uma FA, Nathalie? No eletrocardiograma, o FA é uma fibrilação atrial. O músculo não consegue fazer uma contração completa, ele fibrila. Por quê? Porque ele quer compensar a arritmia lá do nó do sino atrial. Então, ele libera mais condução para as fibras. Tipo, vamos, estimula. Só que a estimulação, às vezes, é tanta que, de vez o coração contrair, ele fibrila. É onde a paciente entra em fibrilação. Geralmente é no átrio, tá? Nas células especializadas, né? Do miocárdio lá. Ele entra em fibrilação por causa do sistema condutor cardíaco. Então, um tenta compensar o outro, o nosso corpo ele é muito inteligente, Deus fez as coisas perfeitas. Quando um descompassa, um tenta amenizar. Só que às vezes, desse amenizar, nesse caso aqui, acontece outras coisas, dependendo da patologia, etiologia que está acontecendo no organismo da pessoa, certo? Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Embora o coração possua seus próprios sistemas intrínsecos de controle para controlar e operar quaisquer influência nervosa, né, e eficácia, a ação cardíaca pode ser modificado pelo impulso regulador do sistema nervoso central. O sistema nervoso é conectado com o coração através de 2 grupos diferentes, que é o nervoso autônomo, que é o parasimpático e simpático. A estimulação do nervo parasimpático causa seguintes efeitos sobre o coração: a diminuição da frequência do batimento cardíaco,